Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos continuar falando do Dai Sijie, autor chinês que vive na França. E essa obra, né, uma noite, imagina uma noite sem luar, em que ele vai falar de um estranho manuscrito, né, feito em seda, lá de uma linguagem quanto estranha e desconhecida lá do norte da Índia, né, ali na região do Tibete, que pode ser o Pali, né, que é a língua em que foi escrito as sutras do Buda, né, o grande iluminado. E aí ele vai desenvolver, né, meio Dan Brown, meio Umberto Eco, né, a sua erudição, inclusive fazendo outras paródias, né, do Marco Polo. A gente conhece o Marco Polo das Cidades Invisíveis, né, do Ítalo Calvino. Né, então estou devendo aqui fazer um vídeo só sobre Cidades Invisíveis, em que o Ítalo Calvino faz ali a paródia do Marco Polo, aquele grande desbravador, aquele grande viajante, lá do meados, né, do século XIII para XIV, que saiu de Veneza e chegou até a China, que estava na dinastia Yuan, né? A dinastia Yuan, que é aquele período que os mongóis, né, o Gengis Khan e o neto dele, o Kublai Khan, governaram a China, né, até ali a região da, acho que a Turquia, né, chegar até a Turquia, né, era um império imenso, né, um dos maiores impérios que já teve foi esse mongol. E aí depois teve a dinastia Ming, né, e aí depois teve a dinastia Manchu, né. A gente já viu essa história no último vídeo, né, ou seja, a parte primeira dessa, né? Nossa, esse é o segundo vídeo, então quem perdeu, vê lá o primeiro eu faço um resumo histórico, qualquer coisa dá um Google aí, história da China, dinastias, e tá lá. Então você tem a dinastia lá dos mongóis, que é essa do Marco Polo, aquelas viagens na Rota da Seda, e depois você tem o Império, aí o Ming, né, que é aquele renascimento chinês da dinastia dos Han, e depois teve a dinastia dos Manchu, né, que é lá no norte, na região da próxima Mongólia ali, né? Manchúria. Inclusive a Manchúria foi importante porque foi ali que os japoneses invadiram, né? Nos anos 30. E aí eles levaram lá o último imperador Puyin, né? Puyin, como uma espécie de refém, né? Muito bem. Aí o que acontece? Esse manuscrito, que manuscrito é esse? A gente já viu que o manuscrito é aquele manuscrito numa língua estranha, né? Ninguém sabe também, é o Pali, é o sânscrito. Inclusive a narradora começou, né? A narradora é estudante de francês, ela começou a estudar essas línguas para ver que manuscrito é esse. E aí vai entrar outra pessoa na história que vai ser o pai do Tum Shonk, né? O Tum Shonk, que é aqui o Tum Shonk, né? Que é esse nome, possivelmente esse idioma desconhecido, né? Que quem decifrou? Ah, justamente o pai do Tum Shonk, que é o Peta d'Ampère, né? O Paul d'Ampère. O Paul d'Ampère seria um erudito, um orientalista francês, né, que foi viver na China, né, para poder conhecer essas línguas, esses idiomas, e descobriu essas sutras, né, que são desse idioma Tum Shonk, lá do norte da Índia, perto do Nepal, Tibete. E aí assim, tem todas as peripécias aqui, né, porque tem uma parte lá que o Tum Shonk fica contando, né, o que aconteceu, né, as narrativas uma entra dentro da outra, né. Então você tem a narrativa da narradora, né, a francesa, depois tem a narrativa do Tum Shonk, tem as anotações que ela vai fazer para um roteiro daquele filme do Último Imperador, né, tem uma história dentro da outra. E aí ao mesmo tempo vai ter um diário que ela vai anotando, que é mais um diário mais de pensamentos, né, mais existencialista, um tom bem existencialista. E aí, gente, aí eles estão pesquisando onde é que está esse pedaço do manuscrito. Até o momento eles conseguiram decifrar só um pedaço do manuscrito, inclusive a parte aqui lembra um pouco partes lá do Um Viajante na Noite de Inverno, né, do Ítalo Calvino também, né? Então não sei se tem umas paródias aqui, esse livro tem referência a paródias, né? Então, inclusive uma paródia do próprio livro dele, né? Em referência ao próprio livro, porque tem uma parte aqui que o Tum Shonk fica perdido na cidade proibida, que é no centro de Pequim, com um amigo dele chamado Ma. Mas o Ma, depois o seguinte vai contando aqui, o Ma é aquele amigo lá do cara que narra o Balzac e a costureirinha chinesa, né? Então é interessante, tem um personagem de outro livro dele que aparece nesse livro assim, citado, né? Não está na narrativa, mas o cara fala, meu amigo, né? O Ma, que uma vez que a gente era jovem, a gente ficou perdido lá na Cidade Proibida, eles erraram o portão lá, entraram no outro portão, e aí se perdeu lá dentro, que a Cidade Proibida é uma cidade mesmo, né? Dentro de Pequim tem outra cidade, né? Então um monte de palácios, né? Assim, um lugar imenso, e aí se você não tiver uma bússola, você se perde, é um labirinto, né? A muralha da China, assim, né? Como sair da muralha da China. Então, como sair do palácio? Então, um conto do Kafka sobre isso, né? O cara tentando sair dos palácios, nunca consegue sair. Muito bem, aí o trecho que eles conseguiram decifrar graças ao trabalho do Paul, né? O Paul d'Ampère, né? Que seria o pai
do Tum Chonk, por isso que tem esse nome, né, por causa dessa língua desconhecida e tal. Então o trecho que eles conseguiram decifrar é: em uma noite sem luar, um viajante solitário avança no meio da escuridão por uma longa trilha que se confunde com a montanha e a montanha com o céu, mas no meio do caminho, numa curva, ele dá um passo em falso. Em sua queda, agarra-se a um tufo de vegetação que adia momentaneamente um desfecho fatal. Mas suas mãos logo perdem a força e ele, como um condenado à morte em seu derradeiro instante, olha pela última vez para baixo, onde não vê nada além da profundeza das trevas insondáveis. Né? Então, ou seja, é um viajante andando numa trilha, ele cai, né, no escuro e tem que se agarrar, né, aos tufos de vegetação. E aí, se ele soltar, ele cai, né? Será que tem um precipício? Porque está escuro. Então, vai mostrando justamente, né? E aí vai mostrando justamente as peregrinações da narradora, né? Para entender como é que esse manuscrito, né, foi chegar na mão do pai, do Tum Chonk. E aí o Tum Chonk né, o Tum Chonk já descobriu onde é que está o pai, né? Então ele vai visitar o pai na penitenciária, que o pai né, cometeu algum tipo de crime lá, que não foi esclarecido. E aí ele fica a trabalho forçado, tipo um gulag, né? E aí o Tum Chonk vai lá com o pai, só que tem uma época que o Tum Chonk some, né? Porque ele descobre que o pai morreu. O pai foi conhecer um outro chinês lá, né? Um escritor chinês também perseguido. E aí o pai, né? E esse outro chinês, o Hu Feng, eles ficaram falando de literatura, ficaram ensinando um para o outro a língua, né? Ou seja, o Paul Dampert ficou ensinando a língua Tum Chonk para justamente esse sábio, né, esse escritor chinês que não poderia mais mexer com o papel, né? Então, e aí tem esses negócios assim, o pai foi ficar lá foi tirado inclusive dessas minas, né, de trabalho forçado, e depois o pai morre, né? O pai morre, então ele tão revoltado, né, o Tum Chonk fica revoltado e ele decide sair da China, então quer até esquecer o chinês, né? E aí a menina fica sabendo isso, a narradora, né? E ela está grávida do Tum Chonk, ela descobre que está grávida, mas depois perde a criança, então tem essas, né? E ela fica um monte, né? Assim, realmente também muito decepcionada com a China e vai embora da China, né? Então essa basicamente a parte. E aí começam as romarias, porque depois disso ela vai deixar, né? Ela vai deixar a China e vai voltar para Paris, né? Vai ficar um tempo lá, vai aprender outras línguas, decide aprender línguas africanas, vai passar um tempo na África, né? Pegar uma febre na África, no Mali, no Níger, né? E aí ela vai tentando, então ela vai para a África, né? Mas também não dá certo, para aprender línguas africanas também não dá certo. E aí depois ela volta a Paris e ela vai escrever um livro, sobre, né, sobre monges budistas, né, um pequeno veículo, um grande veículo, que eles vão lá para o imperador, né, o imperador escolher qual escola budista ele vai seguir. Então dessas questões, e aí então a morte de um desses monges, ela vai lá no Myanmar, né, ou Burma, ou Birmânia, né, tem esses nomes, e ela vai lá pesquisar, e ela chega lá na cidade de Mandalay, né, Mandalay é a cidade do norte da Birmânia, ou de Burma, ou de Myanmar, cheio de templos budistas, né, então assim, você pode jogar na internet, aí você vai ver ótimas, assim, fantásticas paisagens de as pagodas, né, que falam as pagodas, né, assim, os templos budistas, então é uma região bem budista mesmo, né, e aí ela vai lá pesquisar se tem alguma coisa, né? E aí ela vai encontrar mais, né? Porque sempre tem que referência ao Marco Polo, sempre tem lugares que o Marco Polo passou ou não, porque ela fala assim, mas o Marco Polo acho que ele não veio aqui, ele ouviu isso de alguém, porque existem certos dados inexatos nas memórias do Marco Polo, né? Então ela começa a achar que não. E tem uma edição do Marco Polo comentada pelo Paul Dampert, né? Então o Paul Dampert fez uma versão, e aí ela encontra um livro em que tem as notas, né? Do Paul Dampert e as notas comentadas pelo filho dele, Tum Chonk, também, Tum Chonk. E aí ela descobre que o Tum Chonk passou na mesma cidade, ou seja, ele também está seguindo a mesma trilha, né? Ou seja, ambos desistiram da China, mas a China não desiste de você, né? Então acaba que eles continuam de certa forma procurando esse pergaminho, né? Onde estará a outra metade do pergaminho, que é aquele, o último imperador, né? Rasgou e jogou do avião e tal. Então toda a história é isso, né? O fio condutor da história é esse, apesar que tem um monte de história dentro de história. Então eu não sei resumir toda a história, porque você está na narrativa, ele passa para outro, está no ponto de vista, passa para outro. Então você tem a história do Tum Chonk contando a história do pai dele lá nos trabalhos forçados. E aí você tem ela contando o que ela pensa do Tum Chonk, o que ela sente do Tum Chonk. E o fato dela estar grávida dele, né?
procurar a mãe do rapaz, encontrar a mãe do rapaz. Então, são narrativas que vão se intercruzando e lembra muito o Viajante na Noite de Inverno, né? Sim, Uma Noite de Inverno, um Viajante, que é do Ítalo Calvino, que também é autor de Cidades Invisíveis. Então, e aí, então ela vai lá na Birmânia, né? Cidade de Pagan, ou Bagan, né? Tem aquelas cidades lá no norte inclusive tem aquelas imagens do Buda deitado, né? O Buda refletindo, meditando deitado. Então ela vai descrevendo os templos, né? E aí então acontece, né? Nessas edições comentadas do Mário Coppola, que é veneziano, encontrar as notas do Paul Dampert e encontrar as notas comentadas, notas das notas, né? Notas das notas, que é do próprio filho. E aí ela vai ficar esperando o Tom Schanck, e aí eles vão se reencontrar e vão para a China. Ou seja, 11 anos depois, né? Lembra que a história começa em 78. E nessa época bateu o filme, né? O famoso filme. Já teve o filme, né? Que o filme ganhou o Oscar em 88, né? Então já fez o trabalho lá, já, né? E o filme ganhou, o filme de 87 e 88 ganhou 9 Oscars, né? O Último Imperador. Que é onde começa a história, né? Nos anos 78, né? 77, 78, 79 ela vai embora. E aí, nos anos 90, é que ela vai voltar lá. E aí eles vão achar o final do manuscrito. Ou seja, o que está escrito no final do manuscrito? Mas aí eu estou resumindo demais a história, né? Se eu contar a história toda tem graça, né? Ou seja, na verdade, eles vão se reencontrar. E aí eles têm que descobrir, porque você vê, tem até aqui um fato de que uma das coisas que frustra muito o Tom Schanck é o dizerem para ele que o pai vendeu a mãe por causa do manuscrito, né? Por causa desse pedaço de seda. Não, né? Será que é isso mesmo? Sabia o Paul Dampert que a mulher dele estava grávida, né? Então, porque quem achou o manuscrito, né? Falou assim que não queria bens, não queria dinheiro, né? E aí ele negociou a mulher, coisas estranhíssimas, e por isso que ele tem essa frustração com o pai, mesmo ir lá visitando o pai no campo de concentração, e o pai ensinando para ele esse famoso Tom Schanck, né? Explicando para ele por que ele tem esse nome, né? Essa língua, acho que inventou pro livro, né? Não sei se existe esse Tom Schanck, que seria uma língua meio sânscrito, meio pali, né? Tem essas coisas. Os dialetos do Tibete, né? Inclusive falo dos dialetos do Tibete aqui, são muito próximos do chinês, né? São mais próximos do chinês. Enquanto que, por exemplo, o chinês e o japonês já são meio distantes, né? Então tem essas diferenças. Essas línguas ali do Tibete são mais próximas do chinês, um tanto distantes das línguas indianas, do norte da Índia, porque a Índia é cheia de línguas, inclusive as línguas do norte, né? São diferentes da língua do sul, tem umas questões assim de linguísticas na Índia. Não sou especialista em linguística da Índia, né? Mas lendo esse livro você vê isso, né? Porque ela fala lá das sutras tibetanos, né? Os tipos de budismo, você vê que o budismo do Tibete não é igual ao da Birmânia. Alguns tipos de budismo que tem na China não é igual ao que tem no Japão, né? Então tem umas diferenças. O budismo ele foi se adaptando, né? Assim como o cristianismo, né? O cristianismo você tem o ortodoxo, você tem o cristianismo católico, o cristianismo protestante, né? Então você tem várias vertentes. O cristianismo, sendo que tem uma vertente, tem um fio condutor. O budismo é a mesma coisa, todos eles consideram Buda, o Siddhartha, Gautama, os sutras, né, as devoções, as meditações, só que esses budismos vão mudando de acordo com os países, né? Então são vários países, e fica a disputa ali, né, nos países que são meio islâmicos, meio budistas, né? Ou então na China, que tem o taoísmo, tem o daoísmo, tem o confucionismo, né? E no Japão tem o shintoísmo. Então você vai aprendendo um pouco sobre religião aqui também. E a escrita chinesa, né? Tem vários dados históricos sobre os tipos de gravura, os tipos de pintura, né? Então você aprende um pouco de cultura chinesa e aí também sobre histórias e religiões, né? Então acho interessante. A história parece que tem um final que realmente, né? Será que esse manuscrito mesmo que estava, né, o famoso manuscrito que todo mundo estava atrás, né? Então lembra um pouco aquelas procuras do Dan Brown, que tem no Humberto Eco também, né? Famosos encontrar livros proibidos, manuscritos, né? Relatos de lendas. Então tem um pouco disso, essa ideia da procura, né? Então, tem essa procura que te faz ler um livro, né? Mas aí você acha que tem uma história só? Tem várias, né? Aquela caixinha de histórias, né? Você puxa um fio, vem outra, e você, né? Acho que eu dou um resumo bom, né? O resumo ficou beleza. Então o que é? Fala, lê o livro, né? Vá ler o livro, beleza? Então depois nós vamos ver mais chinês e completar nossas leituras também de literatura espanhola e aí mais Ítalo Calvino, hein? Então temos que fazer então Cidades Invisíveis e também fazer na Noite de Inverno, um Viajante, né? Ok? Então fica aí a dica de leitura, literatura chinesa, Dai Siji,
E não deixem de compartilhar.